Olá você, querido aluno e querida aluna. Vamos agora estudar o assunto margem de contribuição. Daquele mesmo metodologia que abordamos durante todo o curso, teoria, com questões ao longo da teoria e depois uma lista de questões para a gente finalizar. Claro, não se limite ali às questões, que tratamos aqui, sempre busque mais questões da banca do concurso. É isso que a gente te direciona, te sugere. Assunto margem de contribuição, assunto muito importante, muito cobrado em prova, mas vocês vão ver que ele é bem tranquilo de se aprender, mas claro, cuidado com algumas especificidades que a gente vai ter que estar focando em relação ao nosso estudo. Vamos lembrar alguns pontos. Olha, estudamos o custeio por absorção. Custeio por absorção é aquele sistema de custeio onde nós vamos apropriar os custos da produção, todos os custos, sejam fixos ou variáveis, sejam diretos ou indiretos. Mas na hora de a gente fazer ali a apropriação dos custos indiretos, nós vamos ter que utilizar critérios de rateio, que muitas vezes são arbitrários e subjetivos, aumentando muitas vezes aquele custo indireto em relação ao produto e prejudicando ali o preço de venda. Já estudamos isso. Além disso, nós temos, além do custeio por absorção, temos o custeio variável, onde é uma análise mais gerencial, onde na análise do custeio variável, incluímos ali na produção apenas os custos variáveis, sejam diretos ou indiretos. Eu teria ali algo que não é aceito pelas normas no custeio variável, mas se aproximaria mais da realidade em relação aos custos propriamente ditos. Então, essa é uma forma de análise gerencial. A margem de contribuição tem a ver um pouco com isso. Por quê? Porque na margem de contribuição nós vamos pegar o preço de venda, vamos reduzir os custos e despesas variáveis e vamos achar ali a margem de contribuição, que vai servir de base para poder abater os custos fixos e despesas fixas. E a partir daí a gente poder ter uma dimensão se a empresa está tendo lucro ou não, e o que é que pode estar impactando, inclusive qual o nível de venda mínimo que ela precisa ter para não ter prejuízos. Assunto importante. Vamos lá para a telinha. Olha aí, margem de contribuição. Vamos utilizar muito a sigla MC, que é MCU, margem de contribuição unitária, e MCT, margem de contribuição total. Aqui estão as nossas redes sociais para você seguir o professor Felipe Araújo e ter acesso a dicas e materiais gratuitos. Margem de contribuição é um importante indicador para análise gerencial de custos. Nós já até falamos sobre isso. Ele corresponde à receita total de vendas menos os custos variáveis e as despesas variáveis. E aí é importante lembrar, eu tenho a margem de contribuição por unidade, que é o preço de venda por unidade, menos os custos e despesas variáveis por unidade, tá bom? E eu tenho aqui a margem de contribuição total, que eu seria a receita total menos os custos e despesas variáveis totais, ou então eu posso pegar a margem de contribuição total e fazer a margem de contribuição unitária vezes a quantidade vendida. Fechado? Perfeito. Além disso, a margem de contribuição é o montante líquido que o produto contribui para amortizar aí os custos fixos mais as despesas fixas e assim formar o lucro. Isso é importante para o seu entendimento. Beleza? Então vejam, pessoal, olha. Os custos e despesas
eles podem ser fixos e variáveis. Tranquilo? E aqui o resultado, tá? Resultado total. Ele é igual à receita total menos os custos e despesas variáveis, que aqui eu teria a margem de contribuição total, menos os custos e despesas fixos. Isso é a mesma coisa que margem de contribuição total menos custos e despesas fixos. Então, vejam. A margem de contribuição é o montante que contribui para amortizar os custos e despesas fixos e, assim, formar o lucro. Então, vejam. A situação 1. Se a margem de contribuição total for maior do que os custos e despesas fixos, eu vou ter um lucro. Se a margem de contribuição total ela for igual aos custos e despesas fixos, eu vou ter resultado nulo. Se eu tiver a margem de contribuição total menor do que os custos e despesas fixos, tá? Eu vou ter aqui prejuízo. Fechado? Então vamos lá. Então, fórmulas. Eu tenho a margem de contribuição unitária, que seria margem de contribuição unitária, só para a gente revisar, é o preço de venda, né? Colocar aqui receita de venda por unidade menos os custos e despesas variáveis por unidade. Tá bom? Eu tenho a margem de contribuição total, que seria receita total, receita de vendas total, menos custos e despesas variáveis totais, ou eu tenho a margem de contribuição total, que é a margem de contribuição unitária vezes a quantidade vendida. E o índice de margem de contribuição, ou margem de contribuição em percentual, índice de margem de contribuição, ou margem, ou percentual da margem de contribuição, ela vai ser a margem de contribuição total sobre a receita total, ou a margem de contribuição unitária sobre o preço de venda por unidade. Temos que levar isso para a prova. Aqui é a cereja do bolo, né? Além de saber que após o cálculo da margem de contribuição, ele vai amortizar os custos fixos mais despesas fixas e formar ali o lucro. Questão. A respeito dos custos para a tomada de decisão, julgue o item subsecutivo. Perfeito. Então vamos lá.
fazer aí os nossos cálculos, tá bom? Fazer aí os nossos cálculos, no caso aqui, só a nossa resposta. A margem de contribuição total de um produto será reduzida caso haja um aumento no valor dos seus custos fixos de fabricação, certo ou errado? Olha, a margem de contribuição, ele é um cálculo feito a partir do preço de venda menos custos e despesas variáveis. Custo fixo não tem nada a ver. Então, o item, ele está aí o quê? Errado, tá bom? Porque a margem de contribuição não tem nada a ver com custos fixos. É importante a gente lembrar desse procedimento. 2. A empresa Trilha e Trilha vende apenas um modelo exclusivo e patenteado de bota para esportes ao ar livre. No ano fiscal X5, ela elaborou a demonstração do resultado do exercício para fins gerenciais, conforme a tabela abaixo. Receita de vendas, 800 mil, custos variáveis, 225 mil, custos fixos, 300 mil, despesas variáveis, 10 mil, despesas fixas, 200 mil, lucro operacional aí de 65 mil. Então, no período em questão, foram produzidos e vendidos 8 mil pares de botas. Em 31 de dezembro de X5, não houve saldo remanescente em estoque de produto em processamento e tampouco em estoque de produto acabado. Considerando uma unidade sendo um par de botas, a margem de contribuição unitária para a empresa Trilha e Trilha é em reais de quanto? E aí a gente vai fazer a partir de agora, tá? Pessoal, aí é bem direto e objetivo, tá? Quem é que vai ser a margem de contribuição unitária? Olha, eu vou pegar a receita total menos os custos e despesas variáveis. Então, eu vou pegar 800 mil menos 225 mil menos 10 mil. Tá bom? Então, aqui vai ficar 0. Aqui não dá para diminuir. Aqui seria 7. Aqui fica 10 menos 1, 9. Aqui 10. 10 menos 5, 5. 9 menos 2, 7 menos 6, 1. E aqui 7. Então, eu teria a margem de contribuição total. Mas ele quer por unidade. Então, eu vou dividir pela quantidade vendida. Que são quantas unidades? 8 mil pares de botas. Então, eu vou dividir por 8 mil. Isso é igual à margem de contribuição unitária. Tá bom? Eu tenho aqui 3 unidades com 3 unidades. Vou dividir. Ô, pessoal, 7 menos 2 dá 5. Desculpa. 565 dividido por 8. Olha, 565 dividido por 8. Eu vou ter 56 por 8, vai dar 7. 7 vezes 8, 56. Menos 56 vai dar 0. Baixo 5, não dá para dividir. Eu coloco 0, e 0. 50 por 8 vai dar 6. 6 vezes 8 vai dar 48. 50 menos 48 dá 2. Baixo 0, 20 por 8 vai dar 2. 2 vezes 8, 16. Menos 16, eu tenho aqui resto de 4. Então, isso é igual a 70,62. Eu vou ficar aqui com o gabarito letra C de capacidade. Tá bom? Letra C de capacidade. Fechado? Então, aí eu tenho todo o procedimento, tá bom? Eu tenho todo o procedimento. Combinado? Tranquilo? Vamos lá para frente. Olha aí.
Maximização do resultado. O que é que acontece? Vão vir surgir questões, ele vai perguntar, olha, qual produto eu devo priorizar para vender para eu ter o melhor resultado possível? E aí a margem de contribuição ajuda muito nisso. A maximização do resultado vai ser aquela onde tem a maior margem de contribuição, claro, desde que não tenha limitação na capacidade de produção. E aí a gente vai explicar. Porque às vezes eu tenho a maior margem de contribuição, mas a minha quantidade de matéria-prima para aquele produto é maior, então eu tenho que fazer ali uma margem de contribuição relativa para achar por item produzido. Vamos então fazer questões para a gente treinar isso e ver na prática. É a melhor forma, tá bom? É a melhor forma. Então vamos lá. A companhia Só Rolos produz 4 tipos de rolos, A, B, C e D. As informações referentes a cada tipo são apresentadas abaixo. Eu tenho os produtos A, B, C e D. Os custos fixos são comuns aos 4 tipos de rolos e alocados com base nos volumes produzidos. Tá certo? As despesas fixas são alocadas em função das despesas variáveis unitárias, sabendo que a empresa tem recursos limitados para investir em propaganda e que o objetivo é a maximização do lucro. A ordem de prioridade em que os produtos devem ter sua venda incentivada é qual desses itens aí. E aí nós vamos fazer a partir de agora, fazendo o quê? Utilizando aqui a margem de contribuição unitária. Então, eu vou colocar aqui os produtos tá? Então aqui eu vou ter o produto A, o produto B, o produto C e o produto D. Eu tenho os preços de venda por unidade e os custos e despesas variáveis. Então, basicamente, a gente vai fazer, olha, só para entender. Eu vou ter preço de venda, menos custos variáveis, menos despesas variáveis, eu vou ter a margem de contribuição unitária. Então aqui eu tenho, ó, 90, 90, 90, 90. Então aqui vai ficar 90, 90, 90 e 90. Menos 22, 25, 24, 16. Menos 22. Menos 25. Menos 24, menos 24. Eu tenho menos 6, menos 2, menos 6, menos 8. Menos 6, menos 2, menos 6, menos 8. Tá? Show de bola? Aqui é 16, né? Desculpa, menos 16. Eu poderia colocar menos 24 já juntando os dois. Tá, e Felipe, agora? Agora eu vou diminuir, ó. Não dá para diminuir. Aqui 9 fica 8. Aqui vai ficar 10. 10 menos 2, 8. 8 menos 2, 8 menos 6, 2. Eita, vai dar certo. 8 menos 2 vai dar 6. Aqui não dá para diminuir, fica 8, aqui fica 10. 10 menos 5, 5 menos 2 vai dar 3. 8 menos 2 dá 6. Aqui fica 8, aqui fica 10. 10 menos 4, 6. 6 menos 6, 0. 8 menos 2 vai dar 6. Aqui fica 8, aqui fica 10. 10 menos... não vai dar, né? Então aqui na verdade eu tenho que tirar 2, nesse modelo que eu estou fazendo. Aqui fica 20. 20 menos 6 dá 14. 14 menos 8 vai dar 6. 7 menos 1 vai dar 6. Então qual é o que vai ter aí
né? O maior resultado e logo é a ordem de prioridade para a venda. Então, eu vou priorizar que tem maior margem de contribuição, que vai ser o D, depois o B, depois o A, por último o C. Então, DBAC, gabarito, letra C de capacidade. Fechado? Tranquilo? Então, claro, aí eu não tenho nenhuma limitação. E aí nós vamos ver, claro, um exemplo com limitador. Vamos avançar. Olha, Felipe, fator limitador na capacidade de produção. Então, se eu tiver um fator limitador, eu vou ter que achar uma margem de contribuição relativa, que seria a margem de contribuição unitária dividido pelo fator limitador. É isso? Pode ser a quantidade de botões, pode ser quantidade de fechos, dependendo do que for utilizado. Vamos ver um exemplo, né? Exemplos de fatores limitadores: horas máquinas, horas de trabalho da mão de obra, matéria-prima e assim por diante. Questão para a gente avaliar. Olha, uma sociedade empresária produz e vende 2 tipos de estojos. O primeiro com a divisória e o segundo com 2 divisórias. Ó, tem um fator limitador. Os estojos precisam, respectivamente, de 1 e 2 fechos para serem fabricados. Tá bom? Então, com a divisória um fecho, com 2 divisórias 2 fechos. O estojo com a divisória é vendido por R$20, enquanto o estojo com 2 divisórias é vendido por R$50. Além disso, o custo de cada estojo é de, respectivamente, R$8 e R$30. Em determinado mês, a demanda por cada tipo de estojo era de 200 unidades. Neste mês, havia aí 300 fechos em estoque, não foi possível adquirir mais. Assinale a opção que indica o lucro bruto da sociedade empresária no mês, considerando que ela trabalha aí de modo a maximizar o seu resultado. E aí nós vamos fazer aqui o nosso exemplo, né, utilizando aí um fator limitador, tá bom? Um fator aí limitador. Fechado? Combinado? Tá tranquilo demais, Felipe. Vamos que vamos, tá? Então faz o seguinte, olha, pessoal. Eu vou ter 2 tipos de estojos, tá? Que eu vou chamar. Eu vou chamar o estojo com um fecho e o estojo com 2 fechos. Tá certo? Então, lembra? Estojo com um fecho e estojo com 2 fechos. Tranquilo. E aí, primeira coisa que eu tenho que fazer é calcular a margem de contribuição relativa para o nosso exemplo. Então, o que é que eu vou pegar? Eu vou pegar, olha, eu vou pegar estojo de um fecho e eu vou pegar o estojo de 2 fechos. Tá bom? E aí, como é que vai ser? Eu vou pegar o preço de venda menos os custos de despesas variáveis. Eu vou chegar à margem de contribuição unitária dividido pela quantidade. Eu vou chegar à margem de contribuição unitária relativa. Tá bom? Então, estojo que eu tenho aí de um fecho, tá? Olha, o preço de venda é de 20 e com 2 fechos aí é de 50. Tá certo? Beleza? Então, 20 e 50. Custo de despesas variáveis, está aqui, ó, 8 e 30. Então, menos 8, menos 30. Eu vou ter 20 menos 8, 12. 50 menos 30, 20. Só que para fazer esse estojo, eu tenho um fecho. Então, eu vou dividir por 1. Aqui eu já vou ter 2 fechos. Eu vou dividir por 2. Então, aqui vejam que era a maior margem de contribuição. Era 20. Mas quando eu tenho um fator limitador, 12 por 1 dá 12, 20 por 2 vai dar 10.
Então, a maior margem de contribuição, ela vai ser qual? Do estojo 1. Então, esse é o estojo que a gente vai aí priorizar a venda, tá bom? Que nós vamos aí priorizar a venda. E aí ele quer o lucro bruto, que nós vamos calcular. Mas antes, vejam que ele tem somente o quê? Somente 300 fechos. E ele diz que cada produto produz 200 unidades. Então, primeiro eu vou pegar de um fecho, 300 fechos é maior do que 200. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou primeiro aqui utilizar esse consumo. Então, do estoque, do estojo de um fecho, tá? Eu vou ter a utilização de 200 vezes um fecho. Eu vou calcular aqui 200 unidades, tá? E aí, no caso do estojo de 2 fechos, o que é que vai acontecer? Olha, Felipe, se eu tinha 300 fechos, já usei 200, né? 200 fechos, só vai sobrar aqui são 200 fechos. Ou seja, nós fizemos 200 unidades. Só sobraram o quê? 100 fechos. Quando eu pegar 100 e dividir por 2 fechos de cada um, eu vou ter o quê? Eu vou ter 50 unidades, tá bom? Eu vou ter aí 50 unidades. Então, feito isso, eu vou agora calcular o quê? Eu vou agora calcular o meu lucro bruto. Que como eu não tenho outra despesa, pessoal, é o quê? É a margem de contribuição. Então, eu vou pegar aqui, ó, e fazer o seguinte cálculo, tá? Eu vou fazer aqui o seguinte cálculo. Como é que fica? Olha, eu vou pegar a margem de contribuição unitária vezes a quantidade vendida e eu vou achar a margem de contribuição total, tá certo? Então, aqui fica dessa forma. E aqui eu tenho o estojo de um fecho e aqui eu tenho o estojo de 2 fechos. Então, aqui vai ficar 12, ó, a margem de contribuição unitária, 12, vezes a quantidade vendida, que são 200 unidades. Eu vou ter 0 e 0, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 1, 2. Tá bom? E o de 2 fechos, quanto é? O margem de contribuição unitária é 20, cuidado, é 20, vezes 50, 5 vezes 2 dá 10, daqui vai dar 1.000. E aí, quando eu somar 2.400 mais 1.000, eu vou ter aqui um lucro bruto de 3.400. O gabarito é a letra B de bola. É isso que a gente tem em relação a essa questão. Tranquilo? Show de bola? Então, feito isso, concluímos aqui para você nossa aula teórica, que foi mais com exemplos práticos, até porque é a melhor forma de você entender o básico das fórmulas, né? A questão do resultado e a questão do resultado com fator limitador.